Oi, pessoal! Então, eu estou gravando o vídeo hoje para fazer a correção das atividades que eu propus semana passada do PET, né? Então, lá no PET, na página 30 e 31. Vamos para a primeira questão. Vou tentar ser breve para não ficar um vídeo grande. Quantas vezes a massa da molécula de glicose, que tem essa fórmula química, é maior que a massa da molécula de água, que tem essa fórmula química? Então, é isso que eu quero saber. Quantas vezes que essa é maior que essa? Para eu saber isso, né? Quantas vezes uma é maior que a outra, eu tenho que saber a massa de cada uma. Para fazer a massa de cada uma, a gente vai fazer aquela regrinha de massa molar. Como que é? Eu vou pegar a fórmula C6H12O6, tá aqui, e vou calcular a massa molar dela. O dado das massas atômicas estão aqui, ó. Todos os exercícios deram. Quando o exercício não fornece, você recorre à tabela periódica. Então, vamos lá. A massa, o que eu tenho que fazer? Somar a massa de todos os elementos que compõem a fórmula. O primeiro elemento é o carbono. A massa dele é 12. Só porque eu tenho 6 carbonos. Esse número pequenininho corresponde a quantas vezes o carbono repete. Então, eu vou fazer 12, que é a massa do carbono, vezes 6, que é a quantidade de vezes que ele repete. Mais o hidrogênio, a massa dele é 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 12. São quantas vezes ele repete. Mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 6, que é quantas vezes que ele se repete. Então, ó, 12 vezes 6, 72, mais 1 vezes 12, 12, mais 16 vezes 6, 96. Somando os três valores, eu tenho 180 unidades, né? O valor da massa da glicose. Agora, vamos para a da água. H2O. O hidrogênio é 1 vezes 2, porque eu tenho 2, e o oxigênio é 16. Não multiplico por nenhum número, porque eu só tenho um oxigênio. 1 vezes 2, 2 mais 16, 18. 18 unidades. Olha aqui agora, quantas vezes o valor da massa da glicose é maior do que o da água? 10 vezes, né? Então, a alternativa aqui, letra E, 10 vezes. Vamos para número 2. A número 2, basicamente, é a mesma coisa da 1. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas da seguinte substância. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 substâncias e quero saber a massa molar de cada uma, né? Vou chegar um pouquinho para cima aqui. Vamos lá, vou calcular a primeira. H2SO4. Hidrogênio é 1, então vai ser 1 vezes 2. Mais o enxofre, tá aqui, ó. A massa dele é 32. Ele não repete só uma vez, né? Então, eu vou colocar só o 32. Mais o oxigênio, que a massa é 16 vezes 4. 16 vezes 4. 1 vezes 2, 2, mais 32, mais 16 vezes 4, 64. A soma dá 98. A primeira já está pronta, 98. Vamos para a segunda substância, ó. H4P2O7. O H eu sei que é 1 vezes 4. 1 vezes 4. Mais o P, que é o elemento fósforo, tá aqui, ó, é 31. Então, é 31 vezes 2. Mais o 16, que é o oxigênio, vezes 7. 1 vezes 4, 4. 31 vezes 2, 62. Mais 16 vezes 7, 112. Somando 4 com 62 com 112, 178. A minha segunda substância. Vamos para a terceira, Al2SO4, 3. Eu tenho um parênteses aqui, vocês têm que tomar cuidado. O parêntese significa o quê? Esse índice que tem aqui, tudo, a soma de tudo que tem dentro do parêntese, você tem que multiplicar por 3, tá? Então, vocês vão fazer uma expressão matemática. O alumínio é 27. Então, é 27 vezes 2. Por causa desse 2. Mais. Aí agora, eu vou abrir um parênteses aqui, vou fazer tudo dentro do parênteses para depois, no final, multiplicar por 3. O enxofre é 32, ele não se repete, então vai ficar 32 mais. Oxigênio é 16 vezes 4. 16 vezes 4. E isso tudo que está aqui dentro eu tenho que multiplicar por 3. Então, vezes 3. 27 vezes 2, 54. Mais, aqui dentro, ó, vamos ver, 32 mais 16 vezes 4, 64. Isso vezes 3. Agora vamos somar o que tem lá dentro. Aí é matemática, gente, que é a regrinha simples que vocês aprenderam lá na 7ª série. 54 mais
32 com 64, 96 vezes 3. 54 mais 96 vezes 3, 288, que é igual a 342. Vamos para a última e maior. Vou fazer ela aqui embaixo. Ó. Essa aqui. Ó. CA3 tem um colchete FeCN62. Aqui, ó. Passei ela para cá. Então, aqui, eu tenho esse colchete. Tudo que está dentro do colchete, no final, vou multiplicar por 2. Vamos lá, cálcio. O cálcio está aqui e a massa dele é 40. Então, é 40 vezes 3. Mais, vou até pôr entre parênteses. 40 vezes 3 mais. Vou abrir o colchete aqui. O ferro, a massa do ferro é 56. Mais, aqui, o que está dentro do parênteses é o carbono e o nitrogênio. Então, o carbono, cadê ele? É 12, mais o nitrogênio, que é 14. Isto eu vou multiplicar por 6, vezes 6. E tudo isso, vou fechar o colchete, tudo isso eu vou multiplicar por 2, que é esse 2 aqui. 40 vezes 30, 120. Agora vamos resolver aqui na matemática, né? Mais, vou abrir o colchete. Vou somar isso aqui e multiplicar por 6, né? 56 mais 12 mais 14, aqui ó. 12 mais 14, 26 vezes 6, 156. Eu estou abreviando aqui para não ficar muito longo, gente. Mas aqui, ó, somei 12 mais 14, 26. Vezes 6, 156. Fechei o parênteses, vezes 2. 120 mais, vou somar isso aqui, 56 com 156, dá 212 vezes 2. Vou multiplicar, 120 mais 212 vezes 2, 424. 120 com 424, 544. Então, aqui, ó, 98, 178, 342, 544. Alternativa B. Agora vamos para a atividade 3. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de certo elemento, X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidades, né, em U, é. Então, eu quero saber o valor desse, qual elemento que é esse, qual que é a massa desse elemento X. Vou fazer uma expressãozinha numérica aqui, né, uma expressãozinha matemática. Ele fala que 3 carbonos é igual à massa de 2 elementos X. Então, 3 carbonos, o carbono eu sei quanto que vale cada um. Cada carbono vale 12, tá escrito aqui, ó, massa atômica do carbono. Então, 3 vezes 12, eu tenho 36. Então, essa massa desses 3 carbonos é 36. E essa massa é igual a 2 átomos desse elemento. 2 átomos vão dizer que ele equivale a 2x. Então, 2x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 2, x é igual a 18. A massa desse elemento é 18. Bem simplesinha. Vamos para a atividade 4 agora. Um químico possui uma amostra de cobre. Aí aqui eu tenho o elemento químico cobre. O número que está em cima é sempre a massa atômica, o que está debaixo é o número atômico. A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, eu quero saber a massa que tem dentro dessa quantidade de átomo aqui. Eu tenho a massa atômica é 64. Então, ó, massa molar ou massa atômica é igual a 64. Lá naquela videoaula que eu expliquei para vocês, eu falei que a massa molar é a massa que corresponde a 1 mol. Por isso que ela chama massa molar. E 1 mol corresponde a um outro número que eu falei para vocês, que é o número de Avogadro, que eu pedi para vocês memorizarem, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, isso tudo corresponde um ao outro. A massa molar corresponde a 1 mol, que corresponde a esta quantidade de átomos. Eu quero saber a quantidade de massa que eu tenho nesta quantidade de átomo aqui, ó. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 correspondem a 64 gramas. A pergunta é a massa em gramas, ou seja, quantas gramas, eu vou pôr um X aqui, correspondem a essa quantidade de átomo que o exercício está pedindo. 3,01 vezes 10 a 23. Não se preocupem, eu dei um exemplo para vocês lá
Eu dei um exemplo para vocês lá sobre essas potências de 10, né? Não se preocupem com isso. Como que a gente resolve a regra de 3? Multiplica cruzando. 6,02 vezes 10 a 23 vezes x. Isso aqui é um número só, né? Então, isso aqui vezes x vai dar 6,02 vezes 10 a 23, x. É igual 64 vezes esse número todo aqui, 3,01 vezes 10 a 23, você vai multiplicar o número 64 por esse aqui. A base 10 continua do mesmo jeito. Então, 64 vezes 3,01 dá 192,64 vezes 10 a 23, tá vendo? Multiplico esse por esse, mantém a base. X é igual 192,64 vezes 10 a 23, dividido por esse aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Aí fica lindo, ó. Você consegue cortar esse com esse e faz a divisão. X é igual 32 gramas. 192,64 dividido por isso, 32 gramas. Alternativa é. Ok? Agora vamos para a quinta e última questão. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido dióxido de ferro. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então, eu quero saber o quanto que eu consigo extrair só de ferro dessas 20 toneladas. A primeira coisa não é 100% que é extraído, é só 80%. Então, a primeira coisa, eu tenho que calcular quanto que equivale a 80% dessas 20 toneladas. Se fosse 100%, a gente já faria o cálculo com as 20, mas é só 80%. Regrinha de 3, né? 20 toneladas não é o total? Aqui, ó, 20 toneladas equivalem, o total é igual a 100%. Eu quero saber quantas toneladas eu vou ter em 80%. Cálculo simples. Multiplica cruzado, x vezes 100, 100x, 20 vezes 80, 1.600. X é igual, passo 100 para cá, né, para dividir, 1.600 dividido por 100. X é igual a 16 toneladas. Então, eu sei que a quantidade de minério que vai ser extraído, o óxido férrico, é 16 toneladas. Agora, nós vamos para a segunda parte. Teve uma informação que esse exercício não especificou. Então, você precisaria buscar em outra fonte, ou às vezes você sabe aí de cor, a fórmula do minério, que é o óxido de ferro. O óxido de ferro é essa fórmula aqui, ó, Fe2O3. É esse composto, ele tem oxigênio e ferro. Só que no meu exercício eu quero saber o quanto de ferro, né? Que, ó, quantas toneladas de ferro puro. Eu quero saber a massa de ferro puro. Então, nós vamos fazer uma comparação assim, ó. No total de gramas, quanto que eu vou ter só de ferro? Vamos calcular quanto que é a massa do óxido de ferro total. Ferro, a massa é 56. Então, é 56 vezes 2. Mais o oxigênio, a massa está aqui, é 16. Então, vai ser 16 vezes 3. 56 vezes 2, 112, mais 48, que é 16 vezes 3, dá 160 gramas total. Total, né, da fórmula toda. E do ferro, só o ferro? O ferro não é 56? Só que vou multiplicar por 2, né? Que são duas. Nossa, esse 5 meu ficou triste. 56 vezes 2. Que dá um total de 112 gramas de ferro. Então, em cada 160 gramas do minério, eu tenho 112 gramas do ferro. Só que eu quero saber no total de 16 toneladas. Vamos recorrer novamente a uma regrinha de 3. Se no total de 160 gramas, total aqui, ó, eu consigo retirar 112 gramas de ferro e em 16 toneladas, eu vou conseguir quanto? Multiplica cruzado, 160 vezes x, 160x. 16 vezes 112, 1.792. X é igual a 1.792 dividido por 160. X é igual a 11,2 toneladas de ferro. Então,
No total de 16 toneladas, eu consigo extrair 11,2 toneladas de ferro.